Gostaria de convidar a igreja. Vocês estão com a Bíblia aí? Vamos recitar aí o que o pastor Márcio... Levante a sua Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Novamente, hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Nosso texto hoje, ela está lá em Mateus 6, 5 e 6. Mateus 6, 5 e 6. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Nenhum misericórdia. Mateus é fácil. Mateus, Marcos, Lucas, João. Hoje a gente vai falar um pouco sobre oração. A gente está estudando na nossa escola bíblica dominical disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Oração, jejum, leitura da palavra, meditação, solitude. Tudo isso faz parte, são disciplinas espirituais. Isso que nos ajuda a crescer espiritualmente, a crescer no reino de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre oração. Todos acharam? E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Curva as suas cabeças. Pai, a tua palavra foi lida, Pai. Pai, recitamos aqui no início que eu vou deixar, Pai, ser tocado pela palavra de Deus. Pai, esteja transformando corações de pedra em corações de carne, Pai. Esteja amolecendo corações para que sejam transformados pela tua palavra. Pai, que não entre, Pai, no meu ouvido de um lado e saia do outro. Que eu aplique, Pai, tudo que eu ouvir aqui nessa noite, que eu aplique amanhã, que eu aplique essa semana, que eu aplique para a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Esse texto está inserido dentro do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte está lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E o Sermão do Monte, ele nos dá aspectos da vida cristã, da ética da vida cristã, né? Tem muito, se a gente pegar e ler Mateus 5, 6 e 7 na íntegra, a gente lê lá e fazer uma comparação com a vida cristã, com uma religião, com uma placa, a gente vai tirar ensinamentos ali. Opa, isso aqui está fora do que Cristo ensinou, isso aqui está dentro do que Cristo ensinou. A gente tem uma noção do que é a nossa vida cristã dentro de uma igreja, dentro do relacionamento com o outro. Tudo ali está previsto nessa. Eu vou fazer um resumo aqui breve do que ensina o Sermão do Monte, né? E quando a gente segue o Sermão do Monte, ali o que está escrito, a gente tem uma vida cristã mais plena e significativa, né? É só seguir o que está escrito lá, né? Então o Sermão do Monte, ele se resume em algumas partes, né? Jesus introduz o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, né? Quem são os bem-aventurados? Bem-aventurado é o que chora, pois serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os insultados e perseguidos por causa de Deus. Ele vem dizendo quem são os abençoados, quem são os bem-aventurados. Totalmente diferente do que o mundo prega, né? Jesus veio fazendo uma pregação diferente, né, do que o mundo estava acostumado, né?
Bem-aventurados os que choram. Por que os que choram são bem-aventurados? Por que os que choram são? Porque serão consolados. Consolados por quem? Por Deus. Bem-aventurados serão o quê? Os puros de coração. No mundo cheio de maldade, quem é o bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que é puro de coração. Porque o quê? Verá Deus. Não é bem-aventurado aquele que se dá bem em tudo. Não está escrito isso. Aquele que se dá bem dando golpe no próximo. Bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados são o quê? Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado não é aquele que joga gasolina no meio da confusão, é aquele que pacifica. Bem-aventurados insultados e perseguidos por causa de Deus. E essa primeira parte dos abençoados, ele fala sobre sal e luz da terra. Quem é o cristão? Ele tem que ser sal e luz da terra. Ele tem que fazer a diferença onde ele está inserido. E se o cristão não está fazendo a diferença onde ele está inserido, ele já está fora do sermão do monte. Se ele está sendo igual onde ele já está fora da ética e da vida cristã. Na segunda parte, ele nos ensina sobre a lei e os profetas. Jesus, ele diz que ele não veio abolir a lei, ele veio seguir a lei e os profetas. Aí todo mundo acha que Jesus, ele veio baixando o sarrafo, mas ele veio o quê? Aumentando o sarrafo. Antes era o quê? Não matarás. Aí veio Jesus e falou, ó, todo aquele que se irá, ele já está como se estivesse matando. Ele se irá contra o seu irmão, ele está matando. Aí a lei fala sobre o adultério. Aquele que adulterava estava fora da lei. Aí Jesus já fala, aquele que olhar de maneira impura, já está adulterando com ela. Ele aumentou, ele diminuiu o sarrafo. Ele aumentou o nível. Olha só, o nível de santidade agora é aqui, ó, mais alto. Aqui não, agora vamos aumentar o nível de santidade. Ele ensina o quê? A amar e orar pelos inimigos, os que o perseguem. Isso é difícil, né? Orar e amar os inimigos e os que nos perseguem é algo difícil, mas tem que ser feito. Está lá no Sermão do Monte. Uma vida cristã plena tem que seguir o que está no Sermão do Monte. A terceira parte, ele fala sobre ajudar os pobres, a oração e o jejum. E Deus, eu costumo dizer que o nosso Deus é o Deus do quê? Do secreto. Ele fala que devemos ajudar os pobres no secreto, devemos orar no secreto e jejuar no secreto. Ninguém precisa saber disso. A gente tem que fazer tudo no secreto. E o Pai que vê você no secreto, ele te recompensa. Ele diz que aquele que fala o que faz, a recompensa dele é ali. Aquele camarada do Instagram, agora aqui, ó, vou comprar todos os produtos que essa senhora está vendendo no sinal. Olha aqui, dei R$300 para ela. A recompensa dele já foi ali, os views e os seguidores. Mas aquele que faz isso no secreto, minha senhora, quero comprar tudo no secreto. A recompensa, Deus fala que a recompensa dele está onde? No céu. Recompensa no céu. E esse é o Deus que servimos. Essa é a parte do Sermão do Monte, o Deus do secreto. Na quarta parte, ele fala sobre as preocupações da vida. Se devemos nos preocupar, não devemos nos preocupar com o que vamos comer, beber ou vestir. Ele fala sobre as aves do céu, que elas não plantam, mas comem. Ele fala sobre os lírios do campo, que tem a veste mais bonita que Salomão em toda a sua glória. E eles não fazem nada por isso, porque Deus, ele vê, e Deus, ele cuida de cada detalhe. E o Pai, ele sabe das nossas necessidades. Mas para isso, ele dá um ensinamento. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Existe um antes. Antes de você receber todas as coisas, existe um antes. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre o reino de Deus. E, continuando, quinta parte do Sermão do Monte fala sobre julgar os outros. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. O julgamento, ele tem uma linha muito tênue de você fazer um julgamento e cometer uma injustiça. Deus, ele nos ensina que o julgamento deve ser por meio dos frutos. Os frutos apresentados
Você tem que pegar os frutos apresentados e fazer o julgamento. Opa, aquele pessoa tem apresentado bons frutos. Não existe árvore má que produz bons frutos. E não existe árvore boa que produz maus frutos. Tem uma pregadora até que está... Pregadora não, não sei se é influência, que está falando na internet. Meteu o malho no Lucinho. Essa semana aí passou do Lucinho, falando mal do Lucinho. Mas se a gente pegar a vida do Lucinho, a gente fazer um julgamento assim, não, isso ali não é de Deus. A gente pegar os frutos do Lucinho, vamos pesar os frutos do Lucinho. Ele tem dado os frutos bons no meio da juventude? Bons frutos. Várias pessoas que se inspiram nele para poder levar o evangelho para jovens. Então a gente vê bons frutos. Então, não vou fazer julgamento. Deixa que ele está apresentando os bons frutos dele. A sexta parte, ele fala sobre os falsos profetas, justamente o que eu acabei de dizer. Você reconhece os falsos profetas pelos frutos. Pode uma árvore boa dar fruto bom, fruto ruim, ou uma árvore ruim dar bons frutos? Lembra que eu falei sobre a ética cristã no início? Você olha onde você está, o meio que você está, e você olha o profeta. Será que esse profeta está dando bons frutos? Ou esse profeta está dando frutos ruins? Será que ele é um falso profeta? E você faz esse julgamento por meio dos frutos. Falso profeta. Isso aí você tem que saber disso. Tem que saber de Bíblia para você fazer esse julgamento. E ele termina sobre o alicerce, para a vida, sobre aquele que construiu sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. E existem teólogos que falam que essa parte da rocha e da areia, da construção da casa, ela é referente ao que está dizendo no Sermão do Monte. Os ensinamentos do Sermão do Monte, ele fecha com rocha ou areia. Mas você pode levar um contexto para todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos de Deus na Bíblia. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha com alicerces fortes. Você pega o Sermão do Monte, trabalho de casa, vamos ler Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Ele é o alicerce da sua vida cristã. Você, quando constrói a sua vida cristã em cima desses alicerces do Sermão do Monte, a sua vida vai estar sobre a rocha, a sua vida cristã vai estar sobre a rocha. Vai vir ventos, vai vir tempestade, vai vir o que for, tem granizo, a sua casa não será abalada. Agora, se você não tem esses alicerces do Sermão do Monte, quando vem a primeira tempestade, você se abala. Eu vou sair daquela igreja porque aquele pastor é um tremendo vacilão. Primeira tempestade, você se abala, porque a sua casa não está sobre a rocha, a sua casa está sobre a areia. Mas a mensagem hoje não é sobre o Sermão do Monte, a mensagem hoje é sobre oração. E no meio do Sermão do Monte, Jesus ele ensina os seus discípulos a orar. Se a gente pegar lá no livro de Lucas, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, João Batista ensinou os discípulos dele a orar, nos ensina a orar. E hoje a gente vai falar sobre isso. E Jesus, ele ora o tempo todo. Ele orou na noite que ele escolheu os discípulos. Ele orou a noite inteira para poder escolher 12 discípulos. E você acha que foram o quê? Os vingadores? Uma seleção perfeita? Não, eram homens com as suas deficiências. Mas Deus, ele fez o quê? Jesus, ele fez o quê? Discipulou, tratou. Ele orou e um se perdeu porque era o filho da perdição para aquilo lá mesmo, Mas todos os outros foram homens de Deus e morreram para um evangelho. Eles morreram por evangelho, menos João, João morreu lá na ilha de... Não, morreu depois, na ilha de Patmos. Ele foi o único que não morreu, não morreu martirizado. Jesus também, ele orou na confissão de Pedro. Lucas 6,18, certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E Pedro, ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. A gente nasceu aqui, a gente lembrou o quê? Do Cristo, o Cristo morto, aquele que veio para nos resgatar do pecado. E ele revela isso. E logo em seguida, e no Lucas 22, é melhor ler, Lucas 22, 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé
não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Jesus orou pela vida de Pedro, para que ele não fosse tentado, nem fosse testado por Satanás. Jesus, ele ora na transfiguração. Ele estava lá para orar na transfiguração. Ele leva Pedro, Tiago e João e ora na transfiguração. Jesus, o Filho de Deus, ele orou várias vezes, eles tinham momento de oração. Eberson, ser insignificante, mortal, pecador, miserável, precisa orar? Precisa orar. Se Jesus orava o tempo todo, o Eberson precisa orar muito mais. Jesus orou na ressurreição de Lázaro. É interessante o que ele fala, né? João 11:41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Nós podemos fazer uma oração dessa hoje? Podemos. Eu sei, Pai, que sempre me ouves. É essa que tem que ser a nossa oração. Paulo, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala isso. Vamos cortar o atravessador, vamos tirar a vida de Paulo, vamos direto a Cristo, vamos ser direto imitadores de Cristo. Se Jesus, ele falou isso, que ele sempre ouve, nós também podemos fazer isso, fazer oração e saber que Deus está nos ouvindo, que Deus, ele vai fazer o que estamos pedindo. Jesus, ele ora no Monte das Oliveiras. Antes dele ser entregue por Judas, ele ora lá no Monte das Oliveiras. E ele chama, né, os discípulos, ele não consegue ficar muito tempo, né? E ele pede para que Deus afaste dele esse cálice, esse momento. Mas Deus não, esse era o momento dele para poder, eu e você hoje estar aqui, precisava desse momento. E Jesus, ele ora na cruz. No último momento dele na cruz, ele ora também. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E depois ele brada em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O último momento de Jesus nessa terra, ele passou orando. Quando ele expirou aqui, ele morreu. O último momento dele, ele estava orando. Jesus, no último momento, orando. E a gente precisa orar? Precisamos orar. E os discípulos, ele pedem que Jesus ensine a eles como orar. E Jesus, ele faz uma oração. Essa oração é uma oração modelo. Ela não é para ser repetida. Vã repetição. Pai nosso que estás no céu. Não é vã repetição. Ela é um modelo de oração que a gente deve seguir. Como que a gente deve orar? E seguir esse modelo. E essa oração começa o quê? Pai nosso. Pai é o quê? Jesus, ele mudou toda aquela circunstância, né? Os fariseus, os escribas, os mestres da lei chamavam Deus de Pai? Não chamava. E Jesus veio chamando Deus de Pai. Pai nosso. Olha só, é Pai, não só Pai, mas uma propriedade. Pai nosso. Pai nosso, é um Pai meu, é um Pai teu, é um Pai. Pai é o que? Intimidade, é carinho, é cuidado. Isso é o relacionamento que Jesus traz na oração. A gente deve tratar o que? Deus como Pai. Não é só Pai, Pai nosso, um Pai meu, um Pai do Eberson. E isso tem que estar gravado no nosso coração. Quando a gente tem isso gravado no nosso coração, o inimigo pode soprar o que for nos nossos ouvidos, que ele não vai mudar. Soprar que você não vale nada, ele não vai mudar, porque você sabe que você é filho do Deus vivo. E você inicia a oração assim, sempre você está lembrando do seu eu. Pai nosso que estás no céu. E a definição, né, desse Pai, que está lá no dicionário Strong, né? O Pai de Jesus Cristo, aquele a quem Deus uniu a si mesmo com os laços mais estreitos de amor e intimidade. Fez conhecer seus propósitos, designou para explicar e propagar entre os homens
o plano da salvação e com quem também compartilhou sua própria natureza divina. Essa é a definição do dicionário Strong para o Pai, lá do grego, né, que ele foi do original, né? E toda oração de Jesus, se a gente pegar a Bíblia lá, a gente vai ver que ele iniciava a oração com o Pai. Pai. Toda oração Jesus ele iniciava com o Pai. E a segunda parte ele fala assim: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Nosso Deus é o quê? É um Deus santo. É um Deus que não tem relacionamento com o pecado. Deus santo que não tem relacionamento com o pecado. Nós, como estamos longe de Deus, quando não aceitamos Jesus como seu Salvador, estamos longe de Deus. E Deus, ele olha para a gente, ele não vê um filho. Só se torna filho de Deus aquele que recebe Jesus como seu Salvador. E ele não vê santidade naqueles que são só aqueles que recebem Jesus. Eles são separados, santificados. E Deus é santo. E para ter um relacionamento com Deus tem que ser santo. E a segunda parte dessa oração ele fala da santidade de Deus. A nossa oração, na segunda parte da nossa oração, nós devemos engrandecer atributos de Deus. Dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que pode transformar. É você engrandecer o nome de Deus na segunda parte da tua oração. Na terceira parte, venha o teu reino. Todo mundo acha que o reino de Deus é só quando a gente for para o céu. Quando a gente recebe Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o reino de Deus começa aqui nessa terra. É uma progressão de reino. Você traz o reino de Deus para a sua vida aqui, e você começa a viver o reino de Deus aqui. Até o ápice do reino de Deus, que é a gente indo para a glória. Quando Jesus voltar, ou quando a gente morrer. Esse é o ápice da nossa salvação. É o ápice do reino de Deus. Então, quando a gente aceita e recebe Jesus como nosso Salvador na nossa vida, a nossa vida é transformada e todos que estão em volta percebem e são transformados por essa mudança. E a gente traz o reino de Deus para a nossa casa. Aquela nossa casa que era de confusão, de briga, de tudo. Era aquele pai que chegava e dava uma bicuda no cachorro, ele se converte, ele se transforma. A paz que excede todo entendimento entra naquela casa. E aquela casa é transformada. É o reino de Deus naquela casa. É o que transforma a nossa vida. Trazendo o reino de Deus para o nosso hoje. Não esperando um reino de Deus futuro. E Mateus 3:1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E quem iria trazer o reino de Deus? Jesus. Ele veio anunciar o reino. Jesus já veio, o reino de Deus já veio. E os judeus estavam esperando o quê? Um reino político, um reino militar. E veio o quê? Um reino espiritual. O reino que a gente vive hoje. O reino de Deus espiritual na nossa vida hoje. E Mateus 6:10b, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente não dá ordem para Deus, a gente não decreta para Deus o que Ele vai fazer, a gente pede a Ele e que Ele faça a vontade dEle, porque Ele fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente está pedindo alguma coisa que não é o melhor para a gente. E Deus sabe, Ele vê o futuro. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Como diz a Isa, né? Ele é onitudo. Ele sabe o teu futuro. Se Ele sabe o teu futuro, Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes o que você está pedindo está fora do propósito dEle, fora da vontade dEle. Então, Pai, eu quero isso. Se possível, faça isso para mim. Mas cumpra a sua vontade. Essa deve ser a nossa oração. E não, eu decreto que o Senhor faça isso. Eu declaro que você faça isso. Não existe esse tipo de ordem para Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E Romanos 12:2, né? Não se amolde ao padrão deste mundo,
mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar o quê? E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e ela é perfeita. Mas para isso a gente tem o quê? Cuidar da nossa mente. Não é ficar batendo em murro de ponta, batendo a mão em ponta de faca, insistindo com algo que não é para você. Ele sabe o que é boa, agradável e perfeita a vontade dele. Mateus 6,11: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A nossa provisão ela é diária. Provisão financeira, ela é diária. Provisão espiritual, ela é diária. Não adianta você receber hoje aqui um culto maravilhoso, um louvor, uma adoração, e você ir para casa e nada fazer. Só voltar aqui e se alimentar lá no próximo domingo ou na quarta-feira no culto fé. A nossa alimentação ela é diária. A provisão é diária. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. As disciplinas espirituais, elas são diárias. Você tem que reservar um tempo para as disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra. Não deixe isso para o final do dia. No final do dia você vai estar cansado, você vai dormir. Faça logo no início do dia. Se você levanta às 7 para ir trabalhar às 8, levanta às 6h30. Vou meia hora da primícia do meu dia. Vou fazer minha disciplina diária. Faça uma oração. Dá-me hoje o pão deste dia. Ele vai te dar uma palavra. Eu tenho certeza que o que você vai receber naquele dia de manhã, você vai usar durante o dia. Aquele pão, aquele alimento que você recebeu, você vai usar naquele dia. E no dia seguinte ele vai dar mais uma porção. Mais uma porção. É igual maná no deserto, mais uma porção. E essa dependência de Deus no cada dia, ela tira a ansiedade do nosso coração. Essa dependência na provisão divina, essa dependência na provisão financeira, essa dependência na tua empresa, essa dependência no seu trabalho, ela tira a ansiedade do nosso coração. Quando a gente submete o pão de cada dia ao Senhor, Senhor, não sou capaz de nada. É do Senhor a minha vida. Eu dependo do Senhor em tudo. Cumpra a tua vontade, me dá o pão de cada dia. E Ele vai fazer. Isso tira, é libertador. Quando você entrega a sua vida na mão do Senhor, é libertador. Eu posso falar de causa própria. Você entrega, toda ansiedade morre. Todo problema mental, todos os problemas relacionados à mente, ela morre. Entregue a sua vida ao Senhor e peça a Ele o pão de cada dia. Não fique pensando no pão de amanhã. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa parte da oração é importantíssima. Por que ela é tão importantíssima? Ela é tão importante que Jesus volta a ela no final. No Sermão do Monte ele ensina a orar e depois ele fala sobre o perdão. O perdoar. Não adianta você se arrepender e pedir perdão pelas suas faltas e você não perdoa. Você está sendo hipócrita. Ele quer que você perdoe o próximo. Quando você vai levar a sua oferta, antes de entregar a sua oferta no altar, se você tem algo com o seu irmão, deixa a sua oferta. Acerte com o seu irmão. Depois você volta e entrega a sua oferta. O perdão também liberta. Aqui no início da igreja a gente teve uma mensagem sobre perdão. O perdão ele tira uma carga das nossas costas. Quando a gente perdoa, a gente dá uma aliviada. Ah, mas se fulano, se a gente pede perdão ou se me perdoa, e se fulano não me perdoar? Você já jogou todo o fardo para aquela pessoa. Agora é ela com Deus. Se ela vai te perdoar, se ela vai receber o perdão, é com ela com Deus. Mas a sua parte ela tem que ser feita. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso tem que ser parte da nossa oração e parte da nossa vida. Às vezes a nossa oração não está sendo respondida porque a gente tem algo a acertar. Em Isaías 59, 59:2, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Às vezes a gente não está sendo perdoado porque não tem um arrependimento sincero, ou que você não perdoa o próximo. Você pede perdão por as suas faltas, mas você não tem pessoas que você deve perdoar. Então, a sua oração não está sendo ouvida porque tem algo que você tem que acertar na sua vida. Faça igual Davi, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Davi perguntou a Deus que tinha algo que incomodava
se tinha algum pecado que ele não sabia ou algo que incomodava Deus. E perguntando a Deus, ele vai responder. E ele vai te dizer que tem algo em ti, em mim, que tem atrapalhado as orações de serem ouvidas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, ele intercedeu por Pedro, para que Pedro não fosse tentado. Na nossa oração tem que conter isso. A gente tem que pedir forças para a gente resistir à tentação. E mais uma vez, o louvor pode subir, por favor. E mais uma vez, as disciplinas espirituais nos alimentam e fortalecem a nossa alma. E nos dá força para vencer as tentações que vão aparecer. As tentações aparecem o tempo todo. Mas quando nossa alma, ela está forte, ela está cheio de... Quando o nosso ser está cheio de Deus, cheio do amor de Deus, as tentações passam e não fazem efeito nenhum. Porque você está cheio de Deus. E existem alguns mandamentos sobre a oração. E Jesus nos ensina o quê? E não é Jesus, né? Orem continuamente, orai sem cessar. Precisamos orar sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? Orar sem cessar, você está no teu carro de deslocamento para o trabalho, você está no volante orando. Senhor, meu dia de trabalho seja um dia abençoado. Que abençoe a vida do meu chefe, abençoe a vida daquele que me persegue, abençoe, que mande provisão para o meu chefe, para que ele contrate mais. Senhor, cuide daquele meu amigo de trabalho lá do meu lado, da mesa do lado, que ele tenha um encontro contigo. Isso é um orar sem cessar. Você está tomando banho, você está orando. Senhor, o Senhor sabe daquela situação? Não gostei muito daquilo que aconteceu. Deus, ele quer esse relacionamento íntimo contigo. Você está o tempo todo, você está orando. Você está cozinhando, você está orando. Quem já teve a experiência aqui de cozinhar e pedir que Deus dê os ingredientes, ele vai falando no teu ouvido: Senhor, me dá os ingredientes aqui, em quantidade de sal. Ele vai falando. É orar sem cessar. E não orar só sobre as coisas grandes. Senhor, eu vou comprar uma casa. Eu preciso da tua orientação. Preciso saber o que o Senhor deseja para a minha vida. Não, as coisas pequenas, no cozinhar, na quantidade de sal. Senhor, suficiente. Bota aquele tempero. E esse agora? Tudo você leva, entrega aos pés do Senhor. A sua vida por completo. Não compartimente nada da sua vida. Não, isso aqui é banal demais para que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele tome conta dessa parte da minha vida. Entregue tudo aos pés do Senhor. Entregue tudo aos pés dele e ele vai fazer a diferença na sua vida. E toda oração, ela é dirigida a Deus. Nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de intermediadores. Nós podemos orar. Nós podemos orar no secreto do nosso quarto. Eu vou lá na irmãzinha do poder, do coque, que ela vai, a oração dela é poderosa. E a oração dela vai ser o quê? Não, a oração poderosa é a sua oração, no secreto do seu quarto. Fecha a sua porta, no secreto do seu quarto, e você intercede. Você tem acesso direto ao Pai hoje. Você não precisa de intermediadores. Você não precisa pedir: 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. Não. Ora você. Você intercede. Isso vai te dando um relacionamento. A oração te dá relacionamento com Deus. Às vezes o irmão chega e fala assim: não é possível. Eu acho que Deus não me ama. Ele não fala comigo. Ele não diz nada para mim. Mas você não fala com ele. Você não tem momento de oração. Como é que existe? Você quer que ele fale contigo, mas você nunca fala com ele. Todos os momentos você desperdiça momentos, oportunidades que você tem de falar com ele e você não fala. Pode ficar de pé, irmãos? E como eu disse aqui, no meio da mensagem, Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Mas nós hoje temos hoje na Bíblia a visão do próprio Deus encarnado aqui nessa terra. E a gente pode imitar todos os atos de Jesus, todos. E um deles é a oração. Jesus orava o tempo todo. Ele orava para escolher discípulos. Ele orava para falar com Pedro. Ele orava na transfiguração. Ele orava o tempo todo. E nós temos que ser imitadores de Cristo e orar o tempo todo. E vocês lembram que eu falei que toda oração de Jesus ele introduz com uma palavra: Pai, Pai. Mas nem todos são filhos, nem todos podem chamar Deus de Pai. Ou você é filho, ou você é criação de Deus, criatura de Deus. Para você dar esse passo e chamar Deus de Pai, para você ter um relacionamento com Deus, chamar Ele de Pai, você tem que dar um passo. Você tem que dar um passo em direção a Ele e receber o Filho como seu Salvador. É o único caminho. Ele é o caminho. Gostaria de convidá-los a meditar nessa canção, louvar conosco. Ele porém, para Ele são todas as coisas, porque dele porém, para Ele são todas as coisas, porque dele porém, porque dele porém, para Ele são todas as coisas, porque dele por Ele, para Ele são todas as coisas. Feche seus olhos e cante. A Ele a glória. Glória a Deus. Eu falei aqui, né, sobre o relacionamento, né? Pai e filho. E existe aqueles que querem chamar Deus de pai, e Ele está doido para te chamar de filho. Ele está ansioso por isso, te chamar de filho, ter um relacionamento contigo. E tem pessoas aqui também que estão longe da casa do Senhor por causa de falsos profetas, por causa do sermão do monte ali, que não identificou aquele falso profeta, aí se magoou com o falso profeta da casa do Senhor. Mas se ele estivesse olhando para Cristo, que Ele não nos decepciona, carne nos decepciona, falsos profetas nos decepcionam, mas Cristo, Ele nunca vai nos decepcionar. Eu gostaria de te convidar a baixar sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Eu vou fazer duas orações. Feche seus olhos.
Duas orações. Aqueles que estão longe do caminho do Senhor, que se magoaram com a igreja, com placa, com homens, não se magoaram com Deus, não se magoaram com Jesus Cristo, não se magoaram com o Espírito Santo, se magoaram com homens. Isso eu posso afirmar, com certeza. Uma oração dessa pessoa, que essa pessoa para voltar, ela não está afastada, ela está um pouco longe do Senhor, para reatar esse relacionamento, reatar esse momento de intimidade, voltar a chamar Deus nas suas orações, Pai. Eu sei como é. Você deve estar se pensando assim, pensando aí contigo. Nossa, é tanto tempo que eu estou longe, que eu não tenho mais esse relacionamento. É tanto tempo afastado, tanto tempo longe do Senhor, eu não tenho mais essa intimidade para chamar de Pai. Mas Ele, eu posso te afirmar, Ele quer ouvir você chamando Ele de Pai. Introduzir na sua oração: Pai nosso, Pai meu, Pai todo-poderoso. Ele quer hoje ser chamado novamente de Pai. E uma segunda oração para aqueles que nunca chamaram esse Deus de Pai, mas querem hoje chamar esse Deus de Pai. O teu pai terreno, ele pode ter te decepcionado. O pai terreno decepciona. Às vezes aquela criação com muito rigor, aquele pai que não tinha princípio cristão, e você tem dificuldade de falar esse pai, tem dificuldade por conta do teu pai terreno. E aí deve iniciar o perdão, perdoar esse pai terreno e chamar, reatar esse relacionamento com o nosso Pai eterno. E você vai sentir uma leveza quando você chamar esse Pai, porque você perdoou esse pai que te magoou daqui, esse pai que te abandonou quando você era criança. Perdoa esse pai, perdoe hoje, nessa noite, esse pai. Reate, aprenda a chamar, aprenda a entender o amor e o carinho que tem nessa pequena palavra, Pai. Pai é carinho, Pai é cuidado, Pai é amor. Acostume-se com isso, Pai. E eu vou fazer essas duas orações, uma de entrega e uma de... E gostaria que você repetisse comigo, ainda de cabeça baixa, de olhos fechados. Pai, 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 Pai meu, eu estava longe da sua vontade. Eu me decepcionei com homens. E hoje eu quero voltar a ter o relacionamento contigo. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida novamente. Em nome de Jesus. Amém. E uma segunda oração. Pai, Pai meu, hoje eu quero receber seu filho como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados e ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está à sua direita, intercedendo pela minha vida. Ainda de olhos fechados, eu vou fazer uma contagem. E se você fez alguma dessa oração, não fique com vergonha. Estamos num ambiente seguro, luzes apagadas. Você tem a oportunidade hoje de voltar a ter um relacionamento com esse Deus, ou então voltar, ser filho desse Deus, se tornar filho desse Deus. E eu vou contar até 3. E se você fez alguma dessas duas orações, eu gostaria que você levantasse a mão, uma das mãos. E eu gostaria de orar com você, para a gente selar esse momento. Selar esse momento
A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. A ovelha perdida, quando ele deixa as 99 e vai buscar uma ovelha, existe festa, existe comemoração. O filho pródigo que vai longe, que vai embora, e quando ele volta de longe, existe o pai, ele vai ao encontro do filho correndo e coloca sandálias nos pés, troca as vestes, troca anel. Isso é renovo. E hoje ele quer fazer hoje isso. Ele quer trocar suas vestes, uma veste de santidade. Ele quer colocar um anel no seu dedo, te chamar de filho. Ele quer colocar sandália nos teus pés. Sandália nos seus pés representa a filiação. Você não é mais servo, você é filho. Sandália nos seus pés. E eu vou contar hoje até 3. E 1, Deus estava com saudade de você, saudade de ouvir a sua oração, saudade de ser chamado de pai por você. E 2, Ele quer hoje te adotar como filho, te inserir na família dele, te transformar e te trazer para ser parte da família real de Deus. E agora eu vou falar o último número. E se você fez essa oração, faça o sinal. E agora o último número é o 3. Se você fez essa oração e deseja receber ou voltar para os caminhos do Senhor, levante suas mãos e vem aqui à frente que eu gostaria de orar por você. Alguém fez essa oração? Não estou conseguindo enxergar que a luz está no... Alguém da liderança aí viu? Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Eu não estou conseguindo. Mais alguém fez oração? Se você que está em casa fez essa oração, fale aí pela internet. E depois a gente, pelo direct, a gente conversa. Mais alguém fez essa oração? Não tenha vergonha, irmão. Mais alguém fez essa oração? Glória a Deus. Quando a gente toma essa decisão, a gente recebe uma família. E eu vou te apresentar, Hélio, a sua nova família. A família que vai caminhar junto contigo. A vida de crente não é fácil, mas quando estamos em comunhão, a caminhada fica mais fácil. Então eu vou te apresentar a família. Vou contar com 3, hein? 1, 2, bem-vindo à sua nova família! Ei! Uma nova história Deus deu pra mim. Um novo tempo Deus deu pra mim. Perdido foi, ouvi este mundo, já abençoou. Uma nova história Deus deu pra mim. Deus teve pra mim, tudo aquilo que pediu, obedeço, já abençoou.
Podem sentar, irmãos. Gostaria de dar alguns avisos. Nossa escola dominical, a gente está falando sobre as disciplinas espirituais, né? Nós temos ali o livro à venda a preço de custo, né? O irmão Carlos, ele comprou na Amazon, propaganda da Amazon. Comprou na Amazon, ele conseguiu frete grátis e o melhor preço. Eu liguei para a editora para comprar a quantidade lá no preço da editora, né? Aí o preço da editora estava o dobro do que está lá atrás. E a gente está estudando essas disciplinas espirituais, né? Hoje a gente falou sobre oração. Venha para a escola dominical. Acontece nos domingos às 9h30. Para a gente estudar a palavra de Deus. E as disciplinas espirituais, se a gente quer mudança na nossa vida, nós temos que disciplinar a nossa vida. Eu sou militar, né? Acho que todos aqui sabem. O exército é o quê? Disciplina e hierarquia. Você tem que disciplinar o seu corpo, né? Hoje eu falei pela manhã, né? Eu tenho um amigo, né, que mora lá em Fortaleza, né, se ele estiver assistindo. Ele fala assim: o nosso corpo, ele é vagabundo. Ele quer o quê? O que o nosso corpo quer? Ele quer descanso. Se você quer o quê? Você relaxa, ele quer. Ele quer rede, ele quer Netflix, ele quer tudo, ele quer dormir. O nosso comer é dormir, o nosso corpo, ele quer tudo contrário. Mas se a gente quer um crescimento, se a gente quer exercício físico, a gente fez lá nas metas lá da virada do ano. Esse ano eu vou me exercitar. Aí você acorda de manhã, aí olha pela janela, hoje o sol está muito quente, aí volta. Aí acorda, olha, hoje está chovendo. O corpo, ele vai te puxar para a cama, e você tem que ser disciplinado. E as disciplinas espirituais é a mesma coisa, você precisa de disciplina. Se você acordava mais tarde, acorda 20 minutos mais cedo. Leitura da palavra, oração, jejum, meditação. E isso vai te dar o quê? Vai te dar o reino de Deus nessa terra. Vai te fazer a diferença na sua vida. O seu crescimento espiritual é sentido por todos ao redor. O fruto do Espírito, aquela mansidão, domínio próprio que está lá, você alcança com crescimento espiritual. E a disciplina espiritual ajuda nisso. Vem estudar as disciplinas espirituais. Hoje a gente teve a introdução do livro. Na próxima a gente vai ter a disciplina meditação e leitura da palavra. Vão ser as primeiras 2 disciplinas que teremos. E a gente está seguindo o livro. Quem quiser comprar o livro ali, acho que tem alguns exemplares ali ainda. Agenda da igreja, está à venda lá fora, tá ali também. A agenda tem agenda kids sob encomenda e agenda de adulto. A agenda também ajuda na disciplina espiritual. A agenda, ela tem um devocional diário nela e ela tem a leitura anual da Bíblia. Você pega e vai lendo a Bíblia toda. Vou ler a Bíblia toda num ano. Leitura da Bíblia é fundamental para o seu crescimento espiritual. Aí tem a leitura da Bíblia lá e os devocionais e os encontros do GC. Todos os estudos do GC do ano estão na agenda. O que é GC? GC é o grupo de crescimento. É o momento que a igreja tem de comunhão entre os irmãos, de se conhecer. A gente tem alguns GCs no condomínio RK, a gente tem um GC na terça-feira. A gente tem o GC no RK nas terças-feiras. Temos o GC no condomínio Alto da Boa Vista, segunda-feira. Temos um GC na igreja, sexta-feira, um GC misto. E um GC de adolescente na sexta-feira. Esse GC de adolescente, na sexta-feira, ele vai virar o culto Rocket, que é o culto de adolescente. Culto de adolescente, o adolescente vai pregar, vai tocar bateria, vai cantar, vai tocar teclado, tudo dos adolescentes. E teremos também novidade esse ano, vamos fazer nosso culto jovem. De 18, não sei qual a idade, 45, não vou falar até a minha idade. Culto jovem, a gente vai iniciar o culto jovem. Vamos iniciar um sábado por mês o nosso culto jovens, o culto dos jovens da igreja. Quanto mais a gente estiver inseridos dentro da igreja, dentro de palavra, menos a gente vai estar inserido no mundo. Aula de batismo. Iniciamos hoje a nossa aula de batismo. Aquele que tem desejo de se batizar,
venha para a nossa aula de batismo. São 8 aulas, a gente vai fazer a reposição dessa aula. São 8 aulas e a gente vai ter um batismo ou no final de fevereiro ou no início de março. Nosso primeiro batismo aqui foi uma festa, fizemos lá fora, no estacionamento. Batismo evangelístico. Aí a Matriz imitou a gente, a Matriz fez no Mineirão. Devia ter patenteado a ideia, né, lá fora. Aí a gente fez um batismo lá fora, foi muito legal, as pessoas passando, indo para a rodoviária e vendo as pessoas se batizando. Nova vida, renovação, foi de bom demais. O evangelismo em volta, evangelizando. Uma irmã passou e começou a dançar com o louvor do Rick, foi bênção demais. E vai ser ou no final de fevereiro ou início de março, vai depender do carnaval ali no meio, né? Está no meio o carnaval ali, da agenda. Falei tudo? Consagração de filhos. Se você tem filho, a igreja Lagoinha, ela não batiza criança, ela apresenta a criança. Se você não apresentou o seu filho na casa do Senhor e tem essa vontade, tem um forms aí no grupo para você apresentar o seu filho, para você consagrar seu filho ao Senhor. Esse meu filho pertence ao Senhor. Isso é importantíssimo, você consagrar o seu filho, a sua herança ao Senhor. Se você não fez isso, tem uma inscrição aí para você fazer. A Yara lá no fundo, é só falar com a Yara lá no fundo, ó. Ou com a Renata aqui. Esqueci de alguma coisa, chefe? Culto Hero, dia 25. Culto de homens. O Shine vai ser em fevereiro. Dia 25 vamos fazer o primeiro culto de homens. Primeiro não, segundo, já tivemos o primeiro. Culto de homens, dia 25. Aqui na igreja. Eu estava querendo fazer já o nosso costelão de chão no nosso culto, primeiro culto de homens desse. Só que a gente, pelo tempo corrido, a gente não vai conseguir planejar o costelão. Mas o culto Hero de fevereiro vai ser um costelão no chão. Aparência de gaúcho, costela no chão. Aí tem um grupo também dos homens. Se você deseja entrar no grupo dos homens para você receber a notícia, nosso culto Hero. Agora foi tudo. Só. Já foi. Vamos receber a bênção, irmão? Nosso culto termina cedo, porque o crente ele gosta de saiu da igreja, ele vai comer, sai por aí, né? E precisa estar tudo aberto. Se você tomou essa decisão de voltar para os caminhos do Senhor, ou receber Jesus como seu Salvador, e ficou com vergonha no momento do levantar a mão, pode me procurar, pode procurar alguém da liderança que está lá no fundo. Eu gostaria de orar por você no final desse culto. Não vai ser por vergonha que você não vai hoje tomar essa decisão. Só me procurar ali no final. Receba a bênção, irmão. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus, irmão.